Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, as minhas felicitações, reiterar as felicitações que já dei esta manhã, brevemente, pela organização destas conferências e um grande, obviamente, agradecimento pelo convite. É uma honra e, sobretudo, a oportunidade de rever amigos de longa data que tive essa grata oportunidade hoje. É para mim um encanto e, portanto, prazer em estar aqui, sobretudo sublinhá-lo logo desde o início. A minha dificuldade vai ser cumprir os 20 minutos, já estou a pedir 20 minutos, mas bem, vou procurar fazê-lo. O desafio, como foi feito, foi precisamente este, falar da questão da cooperação intermunicipal, eu diria na cooperação interinstitucional, mas não no abstrato, muito centrada no tema território e inovação, que tem sido um tema transversal. E este território e inovação tem um enquadramento que vale a pena sublinhá-lo, porque eu acho que é um tema interessantíssimo e muito oportuno, que é as áreas rurais ou os territórios de baixa densidade, por um lado, a questão da crise e a forma de a superarmos, por outro, e o novo momento de política pública que se avizinha com os fundos estruturais da União Europeia. Portanto, este era o desafio que me foi lançado e eu, por isso, vou começar por 4 partes, tentar fazê-lo. Breves palavras sobre a questão da cooperação, que depois vai estar sempre presente, a cooperação intermunicipal, sobretudo. Depois, território e inovação, e aqui trazer claramente a questão das políticas públicas e a relevância para as áreas rurais, as áreas de baixa densidade, que há muito mais do que se possa pensar à primeira vista, e essa vai ser o tema. Depois retomar uma questão que o Dr. António Figueiredo trouxe esta manhã, que é a inércia do passado, mas neste caso, em termos dos quadros mentais que configuram a política pública, a inércia do passado é muito pesada, e portanto eu deixava uma palavra sobre isso e, enfim, se tiver tempo, espero que tenha algumas recomendações. Sobre a cooperação, 3 notas, muito simples. A primeira é só sublinhar o óbvio, mas vale a pena sublinhar. Dizer que a cooperação não é um limite, não é um objetivo em si próprio. Muito claramente, às vezes, enfim, no limite, poderíamos dizer que a cooperação em torno de um mau projeto nem devia ser feita. E, portanto, isto só para dizer, digo uma vez mais, sublinhar o óbvio, que uma cooperação precisa ser informada, precisa de ter um propósito reconhecido, uma orientação coletiva que não esmague o interesse dos cooperantes. E isto tem que ser desde o início, esta percepção de que há um propósito que é reconhecido, que há um sentido de orientação coletiva, mas que não esmaga o interesse de cada um dos participantes ou dos cooperantes, é uma peça-chave. E digo isto para entrar na segunda questão. A cooperação é muito difícil porque ela transforma o cooperante. Não há volta a dar. Qualquer instituição que esteja a cooperar com outras vai estar exposta a novas ideias, vai ter que lidar com elas, vai ter que dialogar com novas ideias, vai entrar em iniciativas diferentes a que não estava habituada. Essas iniciativas vão exigir competências, aptidões diferentes das que elas tinham no passado, que por vezes vai um montante à sua própria instituição, tem que se preparar melhor para fazer aquilo. E, portanto, todas estas mudanças no cooperante têm um custo grande. E, portanto, essas pessoas só estão disponíveis para pagar estes custos se sentirem que ganham efetivamente, e regressamos à situação anterior, elas têm que sentir que ganham com isso, e depois, outra coisa se prende com a terceira questão, só entram nisto se sentirem que isto não é um episódio, que há uma linha de continuidade na cooperação, que de facto se pretende continuar e que daí vão decorrer vantagens para todos. E isto significa o quê? Que a condução de um processo de cooperação interinstitucional e intermunicipal tem que ser muito cuidada desde o princípio. Eu tenho que ser capaz de gerir, de acompanhar, de avaliar para aprender e de aperfeiçoar, de introduzir os ajustamentos necessários, e nós não estamos habituados a fazer isto. Esta manhã, o Dr. António Figueiredo dizia que nós não estamos habituados a avaliar para aprender. E, portanto, isto é um desafio muito grande. E deixa-me dizer que, olhando para esta montanha de desafios, é de facto corajoso quando alguém se abalança a um processo de cooperação intermunicipal e interinstitucional. E, portanto, agora, estes desafios, deixa-me também dizer que nos apanham num momento muito bom, porque é muito favorável, melhor dizendo, muito favorável a que tenhamos energia para o fazer. Não, o momento não é bom. Uma das razões é porque não é bom o momento, ou seja, há uma crise.
há uma vastidão de necessidades, há uma diversidade de necessidades, há um mosaico territorial de necessidades, é preciso acudir a elas e cada vez temos menos recursos para aplicar a abordagem tradicional. Ou seja, nós vamos ter que tentar abordagens novas para atacar os problemas e as oportunidades que nos aparecem. Porque eles são muitos, são intensos e os recursos habituais não asseguram que as abordagens tradicionais possam ter efeito. Segundo lugar, deixem-me deixar esta nota. As políticas públicas, designadamente provenientes da União Europeia, são muito favoráveis à cooperação. Eu entrava então na segunda parte já, na parte que liga ao território à inovação, às áreas rurais e à política europeia, para dizer uma coisa que é isto, deixem-me dizer, as políticas europeias proporcionam condições muito interessantes, vale a pena olhar para elas, é preciso dizer bem, de vez em quando, das políticas da União Europeia, e neste caso há questões muito interessantes. Breves exemplos, pegando na Europa 2020. A Europa 2020, todo aquele enfim, discurso que hoje existe, é por vezes desvirtuado, ou melhor, esquematicamente, simplifica-se e diz crescimento inteligente, crescimento inclusivo, crescimento sustentável. É mais do que isso. A Europa 2020 diz claramente que é preciso uma nova economia, que eles até chamam a economia social de mercado para o século XXI, mas uma nova economia que tenha uma relação diferente com a sociedade, por isso é que é inclusiva. Uma nova economia tem uma relação diferente com a natureza, por isso é que é sustentável. Uma nova economia tem uma relação diferente com o conhecimento. O que nós estamos aqui a dizer, o que estava dito, é que é preciso um novo modelo de desenvolvimento. E realmente, na minha opinião, um dos problemas graves que nós tivemos no passado recente foi que a economia se separou da sociedade. E quando a economia se separa da sociedade, o resultado não é o melhor. E esta orientação tem uma consequência na política regional. Quem acompanhar a política regional da União Europeia percebe que há 3 gerações completamente distintas. Telegraficamente, desde uma atitude assistencial, tomem lá dinheiro para infraestruturas, até uma atitude de ensinar a pescar, promovam a inovação, até esta agora que está a prevalecer, que é a União. Colaborem connosco para atingir estes objetivos e aproveitem para se desenvolver. É isto que está dito. Por isso é que nós temos os QCAs, que eram quadros comunitários de apoio, depois passámos a ter o CREN, que era um primeiro alinhamento, e agora, na CREN, há um quadro estratégico comum da União Europeia e nós temos um acordo de parceria para cooperar com a União Europeia para atingir aqueles objetivos. As designações mostram bem o que está a mudar. Mas isto é bom, porque uma das questões que elas colocam em cima da mesa como central é a inovação. A inovação é hoje uma peça central da política regional. Não era no passado, quem está dentro destes assuntos percebe que ela no passado era até um aspecto muito marginal, hoje é um aspecto central. E é tão central que ela é uma pré-condição para a aprovação do nosso acordo de parceria. E mais, a própria União Europeia fez um organismo próprio para difundir, que está sediado em Sevilha, para difundir as experiências de todos os países e todas as regiões que estão envolvidas na preparação desta estratégia de especialização inteligente. É muito interessante e vê-se daqui a grande mudança que há. Agora, esta inovação é uma inovação, e todos os dizem que é diferente do anterior. Tem uma nova relação com a economia, e podíamos aprofundar, e tem também uma relação completamente diferente com a geografia. A inovação hoje tem uma relação com a geografia completamente diferente, e é esse que está, é nesse aspecto que está na essência das estratégias de especialização inteligente, que tem um acrónimo chamado RIS3, que é as estratégias de investigação, textualmente são estratégias de investigação para a inovação e especialização inteligente. E estas estratégias, a RIS3, deixem-me usar esta designação, são muito ignoradas, inclusive em Portugal, acho que não tem tido debate, e são até, deixem-me dizer, estão tendencialmente capturadas por alguns interesses, mas oferecem oportunidades incríveis para as áreas rurais. Eu vou tentar dar 5 exemplos nesse aspecto. Primeiro, o conceito de inovação que está a ser promovido através dessa estratégia, e nisso ele difere das anteriores, aposta muito nos recursos das regiões e também nos recursos geográficos, não apenas em ciência e tecnologia. E no passado, o discurso dominante sobre inovação apostava em ciência e tecnologia e apostava em redes empresariais. A ciência e tecnologia e as redes empresariais existem sobretudo em áreas urbanas. Muitos outros recursos existem em áreas rurais.
E, portanto, há aqui uma orientação da inovação para áreas rurais que está a passar despercebida em muito do nosso território. E claro que eu preciso, para valorizar estes recursos, conhecimentos científicos e dinâmicas empresariais, mas lá estão as parcerias a entrar. Segunda nota, a ênfase desta política de inovação, e que está na RIS3, não é tanto na inovação isoladamente considerada, é no que eles chamam de descoberta. Eles têm uma palavra que é descoberta empreendedora, entrepreneurial discovery. E o que é a diferença da descoberta? A descoberta é porque eles estão interessados em inovação que tenham efeitos amplificadores na economia. Se estivermos interessados apenas em episódios de inovação, numa área urbana onde há vários empresários, faz sentido, mas nas áreas rurais eu tenho aqui a possibilidade de procurar inovações, de procurar dar apoio a processos de inovação que tenham um efeito estruturante na economia. E, portanto, mais uma vez, isto é útil para as áreas rurais. Terceiro, o conceito de inovação é alargado não apenas na inovação tecnológica, passa para a inovação, o que alguns chamam a narrativa social e a narrativa ecológica, mas, sobretudo, é dito claramente que não é apenas a inovação de base científica, não é apenas baseada em conhecimento científico. E, portanto, é também muito baseado no conhecimento, nos saberes locais e na prática. E, portanto, quem tem os recursos e os saberes locais sobre esses recursos são áreas rurais e obrigam as universidades e as instituições de ensino superior, em geral, e as instituições de investigação, a trabalhar com isso. Aliás, o Entrepreneurial Discovery é porque as opções sobre as áreas de inovação a apoiar não podem ser tomadas apenas pelos cientistas ou pelos políticos públicos, têm que envolver as pessoas que estão no terreno. E nós estamos a deixar passar isto ao lado. Quarto ponto, obriga a olhar para o exterior. Eles dizem que a inovação tem que ser outward looking, olhem para o exterior. E dizem que isto é crucial para as áreas rurais, porque as áreas rurais precisam de dinâmicas empresariais, por vezes, bem do exterior, precisam de saberes que vêm do exterior, mas precisam também de mercados que estão no exterior, precisam de querer aceder a mercados e ser capazes de aceder a mercados no exterior que valorizam os nossos próprios recursos. Então, isto é essencial e, obviamente, aqui as questões da parceria são uma questão-chave. Quinto e último ponto sobre isto é para ser telegráfico, há um conceito que eles acalentam, que é de variedade relacionada. E este conceito de variedade relacionada significa que eu tenho que ser capaz de combinar recursos. O professor António Figueiredo, esta manhã, sublinhou isso. Eu tenho que ser capaz de combinar recursos diferentes. Isto é chave para as áreas rurais. Há colegas na área do desenvolvimento rural a trabalhar que dizem que nós temos que desintegrar o rural. E porquê? Porque no passado nós tínhamos uma prática agrícola que estava em sintonia com a capacidade ambiental dos terrenos, que estava em sintonia com a gastronomia, que estava em sintonia com dinâmicas culturais, que estava em sintonia com a paisagem, que estava em sintonia com a habitação, por aí fora. E, de repente, a sociedade desagregou, desintegrou isto tudo. É produção agrícola, é habitação, é cultura, é ambiente. E agora nós temos que desintegrar, voltar a ligar, porque é aqui a combinação de recursos, que as áreas rurais são fortíssimas e pode ser promovido. Claro que estão aqui parcerias. Eu tenho que ser capaz de fazer estas parcerias, mas esta é a peça-chave de eu trabalhar com o tal objetivo de criar inovação. Portanto, os apoios estão lá. E a questão-chave é que, eu falei há pouco no início, que o discurso tradicional de inovação, com enfoque na ciência e tecnologia e nas redes empresariais, marginalizava implicitamente o rural, onde normalmente nenhuma coisa nem outra existem. E, neste momento, há condições para o rural voltar a ter um papel central, até porque, neste voltar para o exterior, há também um voltar para os desafios da sociedade do futuro. Toquei brevemente o assunto amanhã e hoje acho que vou trazê-lo outra vez, mas quero trazê-lo aqui. Porque o futuro, há desafios da sociedade do futuro que voltam a valorizar os recursos das áreas rurais. Por exemplo, a questão da segurança alimentar a nível global. E segurança alimentar significa produtos agrícolas, produtos alimentares de qualidade e em quantidade. Vai ser o próximo desafio global? E onde é que há condições para produzir esta necessidade da sociedade? Os desafios das alterações climáticas, da economia de baixo carbono, encontram nas áreas rurais imensos recursos capazes de ir ao encontro da sociedade do futuro. A sociedade do futuro, por isso é que eu digo, como é que é ver o Alentejo a partir da sociedade do futuro? A sociedade do futuro vai valorizar um leque de necessidades
a que as regiões rurais e as áreas menos menor densidade podem responder melhor. Claro que há problemas e o tal peso dos períodos anteriores é muito forte. Eu punha aqui 4 grupos, estou já a entrar na minha terceira secção, 4 grupos são chave neste processo. As autarquias locais. As autarquias locais tiveram um papel notável na sociedade portuguesa. Do nada, depois de 25 de Abril, criaram organizações capazes de ir ao encontro das necessidades mais diversas, mais básicas dos cidadãos que estavam espalhados pelo território. Mas isso moldou, por exemplo, os recursos humanos dessas organizações, mas isso moldou também os modelos de gestão. E toda esta luta das autarquias locais foi junto ao Governo Central e buscar recursos. Nunca se olhou para o lado, nem nunca se olhou bem para Bruxelas. Por isso é que eram os quadros comunitários de apoio, nós só queríamos dinheiro. E agora não, agora temos que perceber quais são as políticas que Bruxelas está a ter, como eu estava aqui a induzir. E, portanto, ao não olhar, nós temos essa dificuldade. E temos esta dificuldade em cooperar. E reparem que, de início, foi montar a capacidade de agir, não foi montar a capacidade de cooperar para fazer as estradas, para fazer as casas, para colocar eletricidade, etc, etc. E, portanto, há esta dificuldade. Mas se há esta dificuldade, deixem-me dizer também, a própria sociedade valoriza do ponto de vista eleitoral este tipo de ações ainda. Portanto, eu costumo dizer que o poder local está refém do seu sucesso. É muito isto, está refém do seu sucesso. Mas depois, se vamos aos outros agentes, se olharmos para os outros agentes que estão no território, é óbvio que nós todos conhecemos as lógicas departamentais dos diferentes ministérios. E nós sabemos, ainda há pouco disse, que os outros agentes que hão de cooperar com as autarquias locais, eles pensam 2 vezes se hão de entrar no processo. Porque entrar num processo de cooperação, eles podem mudar. Se os outros não mudam, eles ficam a perder, porque isto tem custos. Portanto, há aqui uma dificuldade. Mas vejam as universidades, que são tidas como uma peça importante em todo este processo. As universidades não conhecem, a maior parte delas, eu falo em termos genéricos, as regiões. Não conhecem as necessidades. Nunca tiveram que conhecer. Porque, olhem para a história, elas, no princípio, elas traziam investimento, traziam pessoas, traziam consumo, traziam qualificações do mercado laboral, traziam prestígio, traziam capacidade de atração e, portanto, eram bem-vindas. E criaram um estatuto um bocadinho superior às regiões. Só que quando entrou a economia do conhecimento, eles passaram a tentar valorizar comercialmente ou economicamente o seu conhecimento, mas não conheciam os seus parceiros, não conheciam as condicionantes à ação na região. E, portanto, quando nós hoje as chamamos, elas têm este peso desta inércia institucional que há pouco referi. Mas deixa-me um outro grupo de pessoas que também enfatiza isto. Estou dentro do prazo. Está dentro do prazo. Obrigadíssimo. Estou quase a entrar na última secção. Que são os consultores e os assessores. Quase sem querer, faz todo sentido, do ponto de vista racional, que eles não abram as autarquias para estes novos desafios. Porque eles têm que contrariar os quadros mentais que estão enraizados. Ora, um cliente que se contraria não é um cliente satisfeito. Do ponto de vista comercial, eles podem não querer contrariar o seu cliente. E mais, se eu entro numa lógica destas, de variedade relacionada, de juntar o que estava desconexo, o que é que eu tenho? Tenho uma abordagem multidisciplinar. Eu preciso de especialistas de várias áreas que consigam falar entre si. Isto é muito difícil. E as empresas privadas de consultadoria não podem pagar isto. Do ponto de vista estritamente empresarial, provavelmente temos aqui um conjunto de fatores que, de facto, não favorecem o salto para um novo quadro mental de políticas públicas que nós precisamos. Embora a oportunidade esteja lá, mas está-nos a passar ao lado. E, portanto, está-nos a passar ao lado. Entro, então, muito rapidamente nas conclusões, nas recomendações, são só 3. A primeira é que quem quiser trabalhar seriamente neste novo quadro de políticas públicas tente enraizar na região a equipa técnica que vai apoiar a espiral de cooperação. Como eu disse, a condução dos processos de parceria tem que ser muito cuidado, muito acompanhada de perto, permanentemente ajustada, e isto precisa estar sediado. Não pode estar longe. Há várias maneiras de sediar, mas tem que estar sediado na região. A ideia de que venha alguém fazer um plano para os próximos 4 ou 5 anos e se vai embora
Isto já não faz sentido nos dias de hoje. E, portanto, eu tenho que enraizar. Agora, enraizando, eu tenho que a qualificar. Ela que não fique fechada em si mesma, não possa se mesmar, tem que a abrir ao exterior. E, portanto, esta é uma peça-chave de enraizando, mas abrindo ao exterior para a qualificar permanentemente. A segunda nota, a segunda recomendação é claramente, nas áreas rurais, valorizarem os seus recursos endógenos, mas olhar para o exterior. É uma peça-chave. É isso que nos diz as RIS 3, ou dizer o outward looking, mas é isso que nos faz o atual quadro de apoio estrutural. Reparem, pela primeira vez, todos os países têm um quadro estratégico comum, todos eles. E, portanto, neste momento, por toda a Europa, todos os países, centenas de regiões, estão a preparar políticas de desenvolvimento com o mesmo quadro de referência. E até há organismos que favorecem a troca de experiências entre umas e outras, para aprender mutuamente, para criar alianças entre regiões que têm os mesmos problemas, os mesmos desafios. Quer dizer, em outubro passado, na região centro, no Fundão, fez-se uma workshop desta região da União Europeia, com várias regiões e vários países, sobre a inovação em áreas rurais. O que é isso da inovação em áreas rurais? Eu sei que agora em junho vai haver, na Finlândia, uma sobre a inovação, a RIS 3, para as regiões de baixa densidade populacional. E eu sei que eles querem lá o Alentejo. Espero que possa, não sei se o Alentejo lá vai estar ou não, a região do Alentejo, mas gostavam lá de ter uma região portuguesa a trabalhar nisto. E aqui há regiões a discutir, e um dos assuntos é os mineiros, é a atividade mineira, curiosamente, que lá vai estar em cima da mesa. Vale a pena, como é que aquelas pessoas estão a pensar nisto? E vale a pena olhar para o exterior neste aspecto. Portanto, é valorizar os recursos endógenos, mas olhando para fora. A terceira e última nota, e com isto acabo, é olhar para o futuro. Olhar para o futuro, para a sociedade global do futuro, que tem necessidades, que valorizam os nossos próprios recursos. Ainda há pouco, na parte da manhã, o Dr. Pacheco Pereira dizia que gostava das árvores de Boticas e as outras pessoas, mas são só árvores. Quer dizer, é isto, é que é um recurso, o valor do recurso, por vezes, está nos olhos de quem o vê. E aqui o valor do recurso está, por vezes, em desafios da sociedade. As alterações climáticas, a economia de baixo carbono, o que já há pouco falei da segurança alimentar, são dinâmicas. A sociedade do futuro vai ter características que os vai fazer valorizar recursos que nós hoje possuímos. Podemos ficar sentados à espera ou podemos começar a criar políticas públicas que nos posicionem bem para fazer valer esses recursos em mercados, em espaços económicos, culturais, que realmente lhe atribuem um valor que passa despercebido, por vezes, ao cidadão que está aqui mesmo ao lado. Portanto, eu acredito que há uma nota positiva à volta do futuro do Alentejo. Muito obrigado. Muito bem.